Então, democracia e república no mundo antigo, grego, romano. Vamos reparar nas palavras mesmas que a gente tem em português. Democracia é uma palavra portuguesa tanto quanto república. Porém, a origem dessas palavras é diversa. Democracia vem do grego, democratia. E república vem do latim, res publica. Então, não é só uma questão de linguagem, tá? É uma questão histórica. Democratia, em grego, quer dizer o kratos, quer dizer a força do povo, do demos, é a força do povo. Res publica, né, que é a coisa da cidade, a res, é pública, é do povo, e não é privada, de um ou de outro, ou de uns poucos. Não é? Bom, essa é a etimologia das palavras, mas vamos à história. Né? Quer dizer que aconteceu uma coisa curiosa. No último decênio do século VI a.C., curiosamente, em 2 lugares diferentes do mundo mediterrâneo antigo, em Atenas, no mundo grego, e em Roma, no mundo itálico, ao mesmo tempo, né, criaram-se governos que até então não tinham sido experimentados nesses mundos. Em Atenas foi criado justamente o regime democrático, no último decênio do século VI a.C. Ao mesmo tempo, em Roma, os romanos, quer dizer, lá na Península Itálica, os romanos criaram o regime republicano. Ora, foi então em Atenas, Clístenes, né, que brigando com os aristocratas, conseguiu implementar uma reforma do regime político, que foi chamada então democrática, essa força do povo, né, em que todos, não só um pequeno grupo de aristocratas, mas os cidadãos todos seriam convidados a participar das deliberações e decisões da cidade. Isso aconteceu em Atenas e depois se espalhou ali pelas cidades da região da Ática, de que Atenas é a capital, e com o tempo até para as cidades do mundo jônio, grego antigo. Bom, enquanto isso, ao mesmo tempo em Roma, um sujeito chamado Lúcio Júnior Bruto depôs o sétimo, que então vai ser o último rei de Roma, Tarquínio Soberbo. E não só o depôs, mas extinguiu o regime monárquico, instituindo um novo regime. De acordo com esse novo regime, então, em vez de haver um governante único, monarca, que hereditariamente herdava o poder, não. Agora há um grupo de cidadãos que deliberam acerca das coisas da cidade. Esse grupo de cidadãos foi chamado Senado. Por quê? Porque era o grupo dos cidadãos mais velhos, que por serem mais velhos tinham mais experiência. E em latim, justamente, velho se diz senex, senis. A gente tem em português senil, senado. Então, etimologicamente, quer dizer o grupo dos mais velhos. Não é? Então, era um grupo deliberativo. E, paralelamente, se instituiu uma outra instância administrativa e política dos cônsules. Anualmente, então, a cada ano, os romanos passaram a eleger 2 pessoas, são os 2 cônsules, né, que iriam executar as deliberações e decisões do Senado. Então, com isso, né, surgiu esse regime que agora não compreende mais que as coisas da cidade pertencem a um só, um monarca. Então, as coisas da cidade, a res, deixam de ser privadas, a res deixa de ser privata e passaram a ser públicas, né? Quer dizer, do povo. A coisa passou a ser pública. Pois bem, Atenas e Roma, democracia e república. Das várias características da democracia grega original, né? Por exemplo, para desempenharem uns poucos encargos, umas poucas funções administrativas e até jurídicas, né, o cidadão procedia-se a uma eleição de cidadãos. Né? Mas essa eleição de cidadãos não se fazia por voto. Ela se fazia por um instrumento que os atenienses achavam que era o mais imparcial de todos, sorteio. Sorteavam. Né? Então, tem os cidadãos todos ali, tem alguns poucos encargos administrativos e jurídicos que têm de ser desempenhados por esses cidadãos, uns poucos do todo. Como vamos escolher? Por sorteio. Então, sorteavam, assim, anualmente, a cada ocasião, os cidadãos que iam desempenhar essas funções. Agora, as deliberações, né, acerca do comércio da cidade, guerra e paz, as leis da cidade, tudo isso, né, era feito pelos cidadãos todos que eram convocados para participar
das discussões e, terminada a discussão, a cada vez o que se fazia? Aí sim, a votação. Aí não é sorteio, tá? É votação. Quer dizer que, de acordo com a matéria, os cidadãos se dividiam, cada um expunha ali a sua opinião, podiam, de repente, se dividir em grupos que defendiam cada grupo uma opinião diferente, mas, terminadas as discussões, simplesmente se interrompia o pleito e daí se passava a votação. E depois o critério era esse, o da contagem de votos. O que vence, então, não é de repente o ponto de vista que foi defendido com mais argumentos e argumentos mais claros do que o outro ponto de vista. Não. É aquele que, ao fim e ao cabo, depois das discussões, tem a votação e, contados os votos, se a maioria optou por esse ou por aquele argumento mais ou menos bem defendido, não interessa. O que vai valer é a opinião da maioria. Então, é o critério da maioria numérica. Tá? Que é um critério, portanto, quantitativo, não qualitativo. Então, essas são duas características mais evidentes desse regime democrático original ateniense. O regime republicano, por sua vez, né, ele começa lá com aquelas duas instâncias, né, a instância deliberativa do Senado e a instância executiva dos cônsules. Mas, na prática, né, embora fosse chamada, né, res publica, as coisas da cidade agora pertencem ao povo, elas são públicas, né? Embora assim se chamasse, não eram todos, né, que participavam do Senado e nem eram todos que eram escolhidos, eleitos para cônsul. Normalmente eram membros de famílias mais nobres. Né? Então é claro que uma grande parcela da população, chamada em Roma plebe, não gostou nem um pouco disso e se rebelaram. Ou seja, 15 anos depois que Lúcio Júnior Bruto tinha instituído esse regime republicano, houve essa rebelião da plebe que exigiu que ela também tivesse uma instância que discutisse com essas outras duas em pé de igualdade. E assim foi criada a terceira instância do regime republicano, chamada Tribuno da Plebe. E foram daí, então, acomodadas essas instâncias de uma tal maneira que cada uma, né, para poder apresentar uma proposta, precisava da anuência da outra, e a terceira que podia se interpor aqui e ali a proposta ou ao apoio da outra. Então, de tal maneira que uma ficasse amarrada à outra, para que, ao fim e ao cabo, as três instâncias chegassem a um acordo que preservasse os interesses de cada instância, os pontos de vista, as opiniões de cada instância. Então tinha uma pluralidade, não é, que estava assegurada aí nesse jogo de forças das três instâncias do regime republicano. Pois bem, lembremos que, já que estamos falando de democracia no mundo grego, não houve só democracia no mundo grego. Houve em Atenas, mas em outras cidades houve outros regimes, o aristocrático, o monárquico. Os filósofos pensaram sobre esses três regimes e pensaram como, em princípio, cada um deles pode ser bem exercido, mas cada um deles também pode ser mal exercido. Isso vale para todos, inclusive para a democracia. Então, por exemplo, o regime monárquico, ele pode ser bem exercido, mas ele também pode ser mal exercido. Dizem isso Platão e também Aristóteles. Né? Ele é bem exercido se o monarca, embora tenha em suas mãos todo o poder, né, da cidade, ele governa pensando no bem de toda a cidade. Quando ele pensa num bem próprio em detrimento da cidade, ele continuará sendo monarca, mas um mau monarca. Ou seja, no primeiro caso, esse monarca, né, ele é chamado por Platão, daí por Aristóteles, Basileus, rei. No segundo caso, esse monarca, né, que usa do poder em seu próprio favor e em detrimento de todos os cidadãos, ele não é chamado Basileus, ele é chamado Tiranos, tirano. Então quer dizer que a monarquia, quando ela se desvirtua, ela descamba da monarquia real, da realeza, para a tirania. Assim também o regime de uns poucos, né? Não de um único, de uns poucos. Né? Se esses poucos, né, governam fundados na excelência do seu caráter, pensando no interesse da cidade como um todo, esse regime será dito, então, de uns poucos, aristocracia. Mas quando esses poucos, né, se reúnem para governar a cidade de acordo com o interesse desses poucos, em detrimento do interesse da maioria, não é? Então esse regime deixa de ser aristocrático, ele passa a ser oligárquico. Pode ser esse oligárquico plutocrático, por exemplo, quer dizer, uns poucos
que tomam as decisões, né, que vão